Fala, alunos, primeiro ano, ó. Seguinte, moçadinha do bloco Humanas, aula 1, é eu mesmo, tá? Então vamos lá, gente, ó. Vou iniciar aqui uma sequência para vocês aqui de Hebreus, tá? Então é o seguinte, a ideia dos Hebreus aqui, eles saíram do Egito em direção à Palestina, a Terra Santa, Canaã, pouco importa. A ideia é assim, por que eles ficaram 40 anos, gente, ó, 40 anos no deserto? Pensem, 40 anos, não é 4 horas não, beleza? Então o que acontece? A ideia que vocês têm que pegar é assim, ó, principalmente vocês aqui, ó, tá? Cerca de 200 quilômetros, mais ou menos, tá, gente? O percurso que eles fizeram aí. O tempo estimado para fazer esse percurso que seria de 40 dias, gente. Não 40 anos, 40 dias. Então os caras iam devagarzinho, davam uma paradinha, mas, explodindo 40 dias, tá? Ficaram 40 anos. Ó, outra, eles tinham uma grande motivação para fazer essa caminhada aí, beleza? Foram mais ou menos 400 anos de escravidão no Egito. Sempre pegando aí, que tô pegando a ideia bíblica mesmo, tá, gente? Aí o que acontece? Imagine só, os hebreus escravos no Egito. A hora justamente o quê? Que eles saem de lá é só alegria. Então, motivação não falta. Eles poderiam fazer isso aqui em 40 dias mesmo, tá? Agora, o esquema é o seguinte, gente. Imagine só, tanto de gente que era liderado lá pelo Moisés saindo do Egito em direção à Palestina. Bem, vão ter alguns probleminhas. Gente, não esqueçam daquilo que eu falei lá para vocês na aula mesmo, daí na aula lá sobre Hebreus. Ó, os hebreus, durante todo esse período que ficaram no Egito lá, como escravos, vamos usar escravos mesmo, eles se tornaram o quê? Politeístas, tá? Então o que acontece? Agora, para chegar até a Palestina, Canaã, eles vão ter que sofrer um processo novamente do quê? De conversão, ou seja, do politeísmo para o monoteísmo, ou seja, a ideia de Iavé ou Iaué, tanto faz, beleza? Então, esse é um problema. Os caras todos agora o quê? Cultuavam os deuses dos animais, os ídolos, seja lá o que for, do Egito. Bem, problema 2, gente. É do ser humano, reclama de tudo. Aqui também tinha esse processo aqui, tá, gente? Então, vocês têm que imaginar assim, ó, por mais que eram todos hebreus, tudo seguidor lá de Abraão, do grande não sei o quê, eles não se topavam muito não, gente. Então, existiam rivalidades entre as tribos dos hebreus aqui. E, logicamente, além desse processo ligado às reclamações que vão ter, também muita criminalidade, tá? Que também é bem normal na antiguidade. Isso aqui é uma coisa, né, da era moderna? Não é não, gente. Isso aqui teve todo o período da história do mundo aí, beleza? Então, são 2 grandes problemas que vão ter aqui, ó, para ser resolvido pelo grande líder, pelo grande profeta, o Moisés. Beleza pura, gente. Então, o que acontece? Esse período aí, gente, se você pega na Bíblia, é o Êxodo. Que nem eu falei lá para vocês na aula, saída, ou seja, a saída dos hebreus do Egito. Bem, gente, esse período todo de 40 anos aqui vai ser conhecido como os maiores milagres do mundo. Gente, a hora que eu estava fazendo o quadro que eu pensei em colocar assim, eu vou colocar entre aspas, tá? E, eu acabei não colocando, mas agora eu vou colocar. Então, deixa eu pôr aqui, ó, maiores. Até porque vocês vão ver que na sequência, na aula 2, vocês vão ver que não é bem assim não, gente, tá? Vai ter muito mais milagre, e os que vão vir depois eu considero muito mais milagre do que esse aqui, tá? Mas vamos a alguns aqui desse período aqui. Gente, notável, cara, que esse aqui todo mundo conhece, tá? O Moisés, o exército simplesmente o quê? Egípcio, do faraó, perseguindo os hebreus, e chega no Mar Vermelho, o que ele faz? Bate o cajado, o mar abre. Então, gente, isso aqui é aquilo que a gente chama, vocês vão ver que eu vou usar essa expressão lá, também, na aula 2 e na aula 3, que é o processo de intervenção divina. Aí tem muita gente que pode estar pensando agora, isso aí não é história. Gente, tecnicamente é história sim, beleza? Isso aqui a gente coloca sempre assim, ó. Isso aqui é a famosa teoria. Pode ver que eu sempre coloco essa ideia para vocês, gente, de teoria, para não ter briga, polêmica, porque teoria
é a teoria da intervenção divina. Deixa eu até pôr um D aqui para ficar bonito aqui, ó. Intervenção divina. Então, ele teria o quê? Aberto aqui o Mar Vermelho. Beleza. Aí, simplesmente o quê? Os hebreus passaram e o faraó e seu exército ficou. Pô, trocentos milhões ali morreram. Beleza? Então, o que acontece? Aqui, gente, existe essa ideia da intervenção divina, mas também existem outras teorias que comentam isso aqui, muito mais ligado à ciência. Falam que foi um processo ligado à maré, outros falam que foi um processo ligado a ventos, que abriu justamente o Mar Vermelho. E uma outra teoria diz que eles não atravessaram o Mar Vermelho. Eles teriam ido por trás, assim, e atravessaram um lugar que eles chamam até hoje de Mar dos Juncos, tá? Também você vê essa citação dos juncos justamente o quê? Na Bíblia, tá? Na parte do Êxodo ali, beleza? Outra ideia aqui, gente, pô, os cabras sempre reclamando, pô, fome, 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 fome. Beleza, mais uma ideia do quê? De intervenção divina. Então, se vocês têm fome, pô, Deus vai mandar o quê? O maná. Então, gente, maná, o pãozinho de grãos, beleza? Não é mané, não, é maná. Ou seja, caía do céu junto com codornizes, gente. Isso aqui, ó, nada mais é do que aves. Então, pode ver, ó, a ideia da intervenção divina novamente, beleza? Então, Moisés liderando em nome de Deus, para chegar até onde? Até a Palestina, beleza? Outra, gente, reclamavam. Ah, mas como é que a gente vai ficar no deserto sem água, sem água, sem água? Tô com sede, tô com sede, tô com sede. Gente, tá lá, ó. Moisés, pela intervenção divina, tirou água de pedra. Bom, você pode ver que também pode existir lá explicações o quê? Científicas. Para isso, para isso, para isso. Beleza? Outra. Ah, é muito sol, é muito sol, muito sol. Se vocês pegarem lá no Êxodo, ó, pode ver, uma nuvem acompanhava eles, tá? Então, um processo que Deus foi lá, colocou a nuvem para dar a sombra, ou seja, intervenção divina. Então, durante o dia, eles não sofriam com o processo ligado ao quê? Ao sol. Show! Outra, fogo. Eles precisavam se aquecer. Então, Deus também o quê? Colocava lá a ideia do fogo para eles se aquecerem durante a noite, tá? Então, o que acontece? Bem ou mal, gente, realmente, isso aqui são grandes milagres, né? Quem prefere inglês aí, milagration, ou se quiserem no outro inglês aí, miracle, tá? Tanto faz. Aí a ideia é o seguinte, 40 anos os caras reclamando e tendo o quê? O processo ligado à intervenção divina, beleza? Só que justamente o quê, gente? Ainda vai dar muito pau aqui, ó. Eles querem, cara, justamente o quê? Um Deus. Mas tem que ser um Deus o quê? Que eles possam enxergar, que eles possam pegar, que eles podem fazer adoração. Ou seja, como eles já vinham vivendo lá nesses 400 anos de escravidão no Egito. Putz, cara, isso aqui é o maior problema, gente. O maior problema enfrentado o quê? Pelo Moisés, tá? Então, o que acontece? Aí vem o quê? O grande milagration, ou miracle, ou milagre, tá? Os 10 mandamentos, gente. O decálogo, que a gente deu um bizu lá atrás. Então, se vocês pensarem assim, ó, os 10 mandamentos, um grande milagre. A intervenção divina por parte lá do Moisés. As 2 tábuas, os 10 mandamentos. Ou seja, agora vocês têm que pensar assim, ó. Isso aqui nada mais é do que leis. Ou seja, são as leis de Deus para o povo hebreu. Então imagine só. Pega a ideia. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Pô, honrará a Deus. Tudo isso aí, gente, são as novas leis agora dos hebreus. Pô, beleza, gente. Por que vai ter esse lance aqui lá no Sinai? Simplesinho e bonitinho, gente. A ideia, ó, de não roubarás, não matarás. Gente, trocentas mil pessoas, cara, no meio do deserto. Criminalidade. Então ele vai ter que exercer o quê? Um controle sobre esse processo. E o Moisés não vai chegar lá assim, ó, seguinte aqui, ó, vou estipular essas leis aqui para vocês. Não tem como, gente. Então ele vai dizer que é um processo ligado ao quê? À intervenção divina. Mais ou menos que nem Hammurabi fez lá com o primeiro Império Babilônico, beleza? E daí o que acontece? Outro lance. Só um Deus, gente. Um Deus acima de tudo. Ou seja, é para eliminar o problema maior que eles tinham aqui, ó. A ideia do politeísmo. Ou seja, voltar ao monoteísmo. Beleza? Então imagine só, esse povão todo aí.
peguem, cara, a ideia. Ó, assim, ó, eu coloquei aqui. Então, por que 40 anos no deserto, gente? Por mais que a gente saiba, gente, que é os 10 mandamentos, que é todo o processo, essa geração tá perdida, gente. Tá perdidaça. Não tem mais como recuperar esse povo aí. É que nem eu sempre falo, é difícil cachorro velho aprender truque novo. Então, o que acontece? Deus, Yahweh, não desejava que aqueles hebreus que atravessaram o Mar Vermelho, logicamente o quê? Chegassem até a Palestina. Por quê? Porque eles ainda estavam tudo impregnado da ideia do quê? Do politeísmo egípcio aqui, gente. Beleza? Então o que acontece? Nessa nova concepção aqui, Moisés, Deus e tudo mais, somente aqueles que fossem o quê? Crentes agora no monoteísmo poderiam chegar justamente o quê? Lá a Canaã. Ou seja, a ideia toda ligada ao quê? A Palestina. Ir lá tirar os cananeus, filisteus, fariseus e todos os deuses que tinham lá. Beleza? Então o que acontece? Uma nova geração para uma nova vida na terra prometida. Beleza? E aí, gente, para vocês terem ideia, vamos aqui, ó. Se você pega esses novos crentes aqui, a gente tem como exemplo o quê? O Caleb e principalmente, que daí a minha ideia principal de fazer essa aula introdutória para vocês aqui, ó, é o Josué, gente. Então, tecnicamente, como vocês podem acompanhar pela Bíblia e outros registros históricos mesmo, Josué vai liderar as tribos dos hebreus e vai ser o quê? O sucessor de Moisés. Como todo mundo já sabe, Moisés não chegou até a Palestina, não chegou até a Canaã, ele não foi a liderança, porque essa liderança vai passar o quê? Para o Josué. Gente, tem gente que fala já, fase de juízes. Eu não brigo com isso aí. Pode, quem quiser considerar, pode. Eu prefiro aquela ideia que eu passei para vocês, ó. É uma fase de transição, tá? Transição, ou seja, vai sair lá do nomadismo para aquilo que a gente determinou em história lá como semi-nomadismo. E daí o que acontece? Vai ser o Josué o responsável, o quê? Pelo início das batalhas, logicamente o quê? Para a expulsão dos cananeus, daí lá, filisteus, fariseus e todos os deuses da Palestina. Só que daí isso aqui, ó, a gente vai ver na segunda aula daí. Certo, gente? Então, fiquem de olho aí, que já aparece para vocês a outra aula aí. Valeu? Um abraço!